Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Sou o Bruno e hoje estamos aqui com os colegas do BMA Advogados, com os sócios da área de Direito Concorrencial, a Camila Pauletti e o José Inácio de Almeida Prado, que vão falar um pouquinho sobre Distressed Assets e notificações de operações ao CAD em tempos de crise. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço que usem a barra de ações aqui embaixo na opção de Q&A e as perguntas serão respondidas no final da apresentação. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o José Inácio e para a Camila. Tenham todos um bom evento. Bom, obrigada, Bruno. Obrigada, bom dia a todos. Agradecemos aí à Câmara pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês e falar um pouco, deixa eu só aqui, falar um pouco sobre a atuação do CAD nesse momento, né, e o que esperar da análise de operações pela autoridade. A gente hoje vive, né, um momento de crise econômica, né, decorrente da pandemia que já vem se estendendo e que tem afetado bastante a atividade de muitas empresas, né? A gente vê já muitas mudanças nos modelos de negócio, nos padrões de consumo, alguns setores ganhando muita importância e um aumento grande aí da demanda, e um declínio muito grande de alguns outros mercados, né? A gente vê o aumento da importância do setor de tecnologia, de saúde, enfim, e o declínio de outros, e todas essas alterações aí têm um impacto, e nesse cenário, né, principalmente no pós-crise, é de se esperar, com base no que já aconteceu aí em situações similares do passado, mais operações entre empresas, né? Aquisições, fusões, enfim, principalmente envolvendo empresas com dificuldade financeira, né? Que estejam com uma situação financeira aí mais delicada, ou mesmo em recuperação judicial, que acabam sendo aí alvo de operações, né? E nesse contexto, a autoridade acaba tendo aí alguns desafios para enfrentar, né, e para endereçar algumas questões que surgem com mais frequência. Eu acho que o objetivo aqui hoje é tratar um pouco dessas questões, principalmente relacionadas às operações que precisam passar pela análise do CAD, né? Então, algumas questões que surgem com mais frequência nesse contexto são estratégias aí de cooperação entre concorrentes, para enfrentar a crise, geralmente relacionados aí à garantia de fornecimento de alguns produtos para alguns segmentos ou outras, e também operações, como eu falei, relacionados, envolvendo aí ativos e empresas que estão com dificuldade financeira. Então, como o CAD, a Autoridade Concorrencial, o Direito da Concorrência, tem enfrentado, né, e vai enfrentar, enfim, essas situações. Daí, acho que antes da gente passar, acho que, não sei se vocês estão vendo a apresentação aqui, antes da gente passar para a análise dessas situações específicas, né, do contexto, acho que vale um pouco a gente contextualizar quem é o CAD, né, quem é a autoridade que a gente está falando, as funções e composição aí, para, enfim, esclarecer um pouco. Então, o CAD é a autoridade, né, federal, uma autarquia federal independente, vinculada ao Ministério da Justiça e responsável pela proteção da livre concorrência no mercado. E ele atua em algumas frentes, né? A prevenção, a frente preventiva, que é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, que analisa aí operações que são chamados atos de concentração econômica, que precisam da aprovação da autoridade para serem consumados, né? O CAD analisa essas operações, ele pode aprovar, na maioria das vezes ele aprova, ou em operações que geram aí concentrações maiores ou algumas preocupações concorrenciais, ele pode condicionar a aprovação, a implementação de alguns remédios ou mesmo rejeitar o negócio, né? O CAD tem uma frente repressiva também, né, que é a investigação e punição de condutas anticompetitivas, que aí a gente tem duas frentes, tanto as condutas coordenadas, que são os acordos entre concorrentes que visam aí limitar, de certa
forma a oferta. Então, pode também envolver fixação de preço, uma série de outros acordos, que são chamados cartéis, né? E tem a frente das condutas unilaterais, que são as investigações de práticas aí anticompetitivas exercidas por empresas que têm um poder de mercado, que têm uma participação de mercado mais significativa e pode aí impactar a livre concorrência. Acho que hoje as condutas laterais estão sendo mais foco da autoridade antitrust, né, na investigação, principalmente se a gente pensar no mercado de tecnologia, não só no Brasil, mas em outros lugares também as autoridades estão bastante atentas a essas condutas laterais. E tem também a frente de advocacy, né, da autoridade, que é a promoção da cultura de concorrência, né, através da elaboração de estudos, de orientações e até de participação da autoridade em projetos, consultas, colaboração com outras autoridades, para promover a cultura da concorrência e enfrentar aí algumas questões. A gente vê hoje o CAD tendo uma atuação e uma colaboração grande com outras autoridades nesse momento, para tentar enfrentar aí algumas questões da crise. Dentro do CAD, como a gente vê aí no slide, também tem um departamento de estudos econômicos, que é o departamento que tem sido responsável aí pela elaboração de uma série de estudos setoriais, que dão uma indicação para o mercado de como a autoridade tem visto determinados segmentos, enfim, como eles têm analisado e visualizado a dinâmica de alguns mercados. O DE, né, que é esse departamento, ele também emitiu aí algumas notas relacionadas a alguns projetos de lei no atual momento, leis que visam, projetos que falam de fixação de teto de preço, enfim, alguns pontos que podem ser mais sensíveis do ponto de vista concorrencial. Então, a gente vê uma atuação bastante ativa da autoridade, tentando dar essa sinalização aí para o mercado e uma certa segurança e transparência também, né? Segurança jurídica e transparência. Daí, em relação à composição, né, o CAD ele é formado por 2 órgãos, né, a Superintendência Geral e o Tribunal. A Superintendência Geral é o órgão responsável pela análise da maioria dos atos de concentração. Os atos de concentração que a gente vai falar aqui, eles entram pela Superintendência Geral e a maioria termina ali, né, a análise termina ali, porque, em geral, são operações simples, que não acarretam aí preocupações e são aprovadas no âmbito da Superintendência Geral do CAD. E todos os casos de conduta aí, né, que já são processos administrativos, eles começam na Superintendência Geral e depois são revisados pelo Tribunal. Voltando um pouco para as análises de operações, como eu disse, a maioria termina na Superintendência, mas outras operações que ou apresentam preocupações concorrenciais, ou tem impugnação de terceiros, enfim, são revistas aí também pelo tribunal. Então, o tribunal, ele tem essa prerrogativa de também analisar operações que ensejam aí preocupação ou em que tenha algum recurso. E há também o DE, que eu falei, que é um departamento que é bastante ativo do CAD, que dá apoio aí, né, através de pareceres para a SG e para o tribunal, e a Procuradoria Federal Especializada do CAD, a PROCAD, que também ajuda aí tanto na análise dos aspectos legais dos casos, como também no monitoramento depois das decisões do tribunal. Bom, feito essa contextualização, né, de quem é a autoridade, a gente passa passa agora a falar da análise mesmo de concentrações econômicas, e a análise em especial envolvendo empresas e ativos aí em dificuldades financeiras. Primeiro, retomando um pouco, né, até para contextualizar a análise de mérito do CAD, quando a operação tem que ir para o CAD. Então, que tipos de operações, o que precisa ser notificado para o CAD, né? A lei fala que as operações que constituem aí, ou podem constituir um ato de concentração econômica, aqui a gente apresenta um fluxograma, né, que eu vou passar um pouco por ele, mas é mais para tentar ilustrar um pouco e facilitar a visualização das operações que precisariam passar aí pelo CAD. Então, a primeira pergunta, como eu falei, quais operações constituem aí um ato de concentração econômica? São as fusões, aquisições de controle, contratos de joint ventures, consórcios, contratos associativos,
E aquisições também de participação minoritária, quando bater aí alguns critérios que eu já vou falar um pouco mais no próximo slide. Então, uma vez que a gente vê que existe uma operação de uma dessa natureza, né, a gente tem que olhar, a operação tem efeitos no Brasil, ou seja, envolve uma empresa brasileira, tem ativos que estão localizados no Brasil, existem vendas, né, exportação para o Brasil, ou envolve a operação é lá fora, mas envolve ativos ou o mercado global, né, que possa ter efeitos no mercado brasileiro. Se a resposta for sim, daí a gente vai ver, passa para a análise do critério de faturamento aí das empresas envolvidas, né? Acho que já é de conhecimento de muitos de vocês, mas só retomando uma operação, né? Os faturamentos aí, os critérios de faturamento são: um grupo envolvido na operação tem que ter registrado um faturamento igual ou superior a 750 milhões de reais no ano anterior à realização da operação, e o outro grupo, um faturamento igual ou superior a 75 milhões. Não existe uma regra de que tem que ser vendedor ou comprador, então essa regra de faturamento é para os dois lados. Então, é sempre importante olhar não só as empresas que estão envolvidas, mas os grupos, né, envolvidos, e o grupo aí é um conceito um pouco mais amplo, que envolve as empresas que têm relações aí de participação societária igual ou superior a 20%. E quando é aquisição de um ativo específico, como eu vou falar um pouco melhor no próximo slide, a gente olha não só o ativo, né, mas o grupo, né? Então, não é só a empresa objeto, mas também o grupo daquela empresa objeto, o faturamento que foi registrado, para ver se bate aí um dos critérios. E uma vez aí constatado que é uma operação de notificação obrigatória ao CAD, a operação não vai poder ser consumada, né, fechada, concretizada antes da aprovação da autoridade, que a gente vai falar um pouco mais depois também. Então, é possível assinar o contrato, né, o contrato é assinado, mas é condicionado aí à aprovação do CAD para o fechamento. Não tem um prazo para notificar a operação, até porque é interesse das partes, né, notificar o quanto antes, dado que é uma condição precedente para o fechamento. E uma vez que a operação é apresentada ao CAD, existem dois ritos possíveis aí de análise, né? O rito sumário, que é o rito mais rápido, que é uma análise que é feita, em geral, tem um prazo de 30 dias para ser feita a análise pela Superintendência Geral, até 30 dias, né? A gente tem visto que os casos sumários têm saído, em média, aí, em 10, 15 dias, ou às vezes até menos. E depois tem um prazo de 15 dias, um prazo recursal aí para as partes esperarem antes de poder fechar a operação. E tem os casos de rito ordinário, que esses sim, acho que são até mais relevantes aqui na discussão, né, porque é uma análise que pode demorar mais, né? Então, os casos de rito sumário, uma operação envolvendo uma empresa que tem uma dificuldade financeira, como a análise é relativamente rápida, não tem um impacto tão grande no timing para as empresas envolvidas. Já o ordinário, quando envolve aí uma concentração maior, né, a gente soma as participações de mercado, as empresas são concorrentes, e se o share conjunto for superior a 20%, ou se envolver aí relações verticais em que os shares envolvidos sejam iguais ou superior a 30%, pode ser uma operação de rito ordinário, o volume de informação é muito maior, é um formulário bastante extenso, e a análise demora mais também, né? Pode chegar até 330 dias, mas em geral o que a gente vê é de cerca de 4 a 6 meses para análise de uma operação no rito ordinário. E daí que essas questões aí que a gente vai falar das empresas com dificuldades financeiras se tornam mais relevantes. E, bom, então esse é um pouco o contexto. Acho que vale dizer que nesse cenário hoje que a gente vive, né, desde o isolamento, que começou o isolamento em março, o CAD tem trabalhado de forma remota, mas não tem impactado em nada a análise das operações. Enfim, eles estão trabalhando normalmente, as reuniões estão sendo feitas virtuais e, enfim, as sessões de julgamento também têm funcionado bastante bem. Então, nada muda aí em relação a essas regras no atual contexto. Bom, daí aqui falando um pouco, né, a gente fala quais são as operações que têm que ser notificadas. Eu acho que nesse contexto, dado aí os possíveis ativos com dificuldades financeiras ou empresas, enfim, algumas operações envolvendo ativos podem gerar mais dúvidas, né, se são ou não de notificação obrigatória, porque a lei fala
que a aquisição de ativos pode constituir um ato de concentração, mas há uma infinidade aí de ativos, né, que podem ser considerados e que podem gerar dúvidas em relação a se a operação precisa ou não da aprovação do CAD. Então, por exemplo, aquisição de um armazém, aquisição de um tanque para armazenagem, aquisição de um imóvel, enfim, há uma série de ativos aí que podem precisar da aprovação do CAD antes de serem adquiridos ou, enfim, algum outro tipo de operação, ou uma fusão, ou uma outra operação em relação a eles. Então, tem que notificar, por exemplo, um terreno em que tem uma construção civil, mas essa construção civil não tem uma destinação específica. A resposta, né, assim, pelos precedentes do CAD, o que a gente vê é que sim, precisa, desde que o comprador tenha uma intenção de explorar economicamente, nesse caso específico, desde que haja aí uma relação da atividade do comprador, né, em relação à atividade da empresa, do ativo aí que está sendo adquirido. Então, é sempre importante prestar atenção nesse ponto. E quando a gente fala de arrendamento de unidades produtivas, também pode, enfim, um imóvel ou outra, uma planta, pode precisar da aprovação do CAD se houver essa transferência aí de fundo de comércio. O CAD entende que se há transferência de capacidade produtiva, e geralmente, né, se a atividade do objeto está relacionada à atividade do comprador, ou se é uma planta que, mesmo que não esteja produtiva, ela pode gerar capacidade, porque ela tem todo o maquinário, tem, enfim, outros ativos ali em relação ao terreno e outros pontos que geram, né, acabam agregando uma capacidade para o adquirente, elas precisam sim ser notificadas ao CAD, assumindo aí os pressupostos que eu falei no slide anterior, de que os critérios de faturamento estão cumpridos, né? E aqui a gente fala também da aquisição ou arrendamento de ativos que não estão produtivos, né? Não operacionais. Então, assim, eu preciso notificar, com base, bom, é isso que eu falei. Então, assim, se houver aí uma transferência de capacidade produtiva, sim, há muitas operações, né, envolvendo ativos que foram já notificadas ao CAD, o CAD conhece a maioria delas, então é importante aí ter essas orientações no radar e até algumas questões que podem surgir, por exemplo, na aquisição ou arrendamento de ativo não operacional, mais de mérito, que podem ajudar o mérito, como, por exemplo, não tem market share, não tem faturamento, né, do ativo, mas essas são discussões mais de mérito, mas não na necessidade ou não de notificação do ativo em si. Então, o que a gente vê é que a análise dessas operações, elas acabam sendo muito caso a caso, né? Não tem uma regra geral que se aplica a todas, mas o ponto aqui que a gente quis trazer, né, é que, dado o atual contexto em que pode haver aí um aumento de aquisições de ativos que não estão operacionais, ou operacionais, mas de ativos isolados, né, e não de uma operação maior envolvendo todo o grupo, é importante saber que, às vezes, podem não parecer de notificação obrigatória, mas podem ensejar aí a necessidade da análise do CAD, dependendo se os critérios de faturamento forem preenchidos. E daí, um outro ponto que eu falei, que eu acho importante ressaltar, a gente olha não só o faturamento, né, do ativo isolado que está sendo adquirido, mas o faturamento do grupo, né, envolvido aí. Então, quem são esses vendedores, quanto de participação esses vendedores têm no ativo e a receita desses vendedores, que daí deveriam ser consideradas também para essa análise. Bom, com isso eu paro aqui já essa introdução e passo a palavra aí para o José Inácio para continuar. Obrigado, Camila. Você pode ir adiante com o slide, por favor? Bom, acho que a grande novidade que a gente teve aí com o controle de concentrações prévio veio em 2011, tá? Até ali, as notificações tinham uns critérios um pouco diferentes, mas a grande diferença era que você podia fazer a operação, completar a operação e a notificação era feita a posteriori, tá? Isso gerava sérias discussões e muitas dificuldades depois para a autoridade,
quando se precisava impor algum tipo de remédio, algum tipo de restrição, porque a operação já tinha fechado, você já tinha modificado as condições de concorrência, ficava muito mais difícil. Então, essa foi a grande necessidade que levou à mudança para o controle prévio, que segura o fechamento da operação até que a autoridade tenha tido a oportunidade de olhar e olhar até decisão final. Quer dizer, a partir do momento que já não cabe mais nenhum recurso, está totalmente definitiva a aprovação, aí sim você pode fechar. E isso foi muito para facilitar o trabalho da autoridade, se fosse necessário eventualmente impor algum tipo de remédio, fica tudo preservado até que ela tenha a oportunidade de olhar. Tá? E tem uma segunda finalidade também que é importante, que é como passa a segurar o fechamento. Normalmente as partes têm mais incentivo para apresentar notificações mais completas, para apresentar às vezes mais de um cenário, ainda que elas tenham alguma visão de convicção sobre quais são os argumentos. Como fica tudo suspenso até a aprovação da autoridade, não é incomum se apresentar mais de um cenário, ou na dúvida apresentar mais informações para justamente dar o máximo possível e obter a aprovação mais rápido. E também para fins de agilizar a discussão de remédios, porque as partes também têm o interesse de ter a aprovação o mais cedo possível, então se houver necessidade de remédios, a tendência é que as partes sejam mais proativas, levem para a autoridade os remédios o mais breve possível para fins de conseguir a aprovação. Tá? E a suspensão ela tem a ver com qualquer ato de fechamento. Você não pode nem fechar integralmente, nem fechar parcialmente a operação até que tenha a aprovação da autoridade. Para além do fechamento formal da operação, as empresas também devem permanecer absolutamente independentes, ou seja, até que a autoridade olhe, você precisa preservar todas as condições de competição tal como existiam antes da operação. Você não pode modificar as condições competitivas, as empresas devem seguir independentes e tomando as decisões de forma autônoma até que a autoridade tenha avaliado. É claro que você pode, durante esse período, fazer diligência, fazer a análise do ativo para fins de compra, planejar a integração futura, mas tudo isso de forma muito limitada e sempre com proteções contratuais que garantam que não vai haver nenhum tipo de troca de informação. Tá? E aqui o que é importante também destacar é que essa é uma infração formal. Tá? Não é necessário provar nenhum tipo de efeito anticompetitivo, nenhum tipo de dano ao mercado. O simples fechar a operação ou o simples modificar as condições de competição já é suficiente para atrair as penalidades legais. E aqui muito da finalidade dessa proibição é preservar a capacidade da autoridade de avaliar ao futuro a operação. Então é por isso que a infração é aqui totalmente formal. Tá? E as penalidades para desrespeito ao controle prévio são nulidade dos atos, multa, que pode variar de 60 mil a 60 milhões, e a fórmula de cálculo atualmente em vigor deriva o valor a partir do valor da operação, a partir dos dias de atraso ou dos dias em que a operação foi consumada impropriamente, além de outras variáveis. Tá? Possibilidade de abertura de um processo de investigação para avaliar a conduta das partes, em paralelo com a multa específica pelo próprio gun jumping, e potencialmente, que não é uma penalidade imposta pela autoridade, mas é uma consequência potencialmente negativa, é algum atraso na análise da operação, porque a autoridade vai ter que dedicar recursos, colocar gente para avaliar o que de fato aconteceu, se houve ou não violação. Isso acaba, no contexto geral, atrasando um pouco a análise. Tá? E a outra informação importante em relação às regras e penalidade de aprovação prévia é que todas as partes são solidariamente responsáveis. Tá? Não importa o que o contrato diga, o contrato pode alocar o risco, alocar as consequências como quiser, mas no fim do dia, perante a autoridade, as duas partes são solidariamente responsáveis por todas as penalidades que possam ser impostas. E também pelo dever de notificar caso não tenham feito ainda. Tá? Então, esses são pontos importantes do contexto geral de qual é a consequência de desrespeitar. São regras sérias.
a infração de gun jumping é considerada pela autoridade uma das violações mais sérias, justamente porque ela acaba impedindo a autoridade de ter a aptidão de poder avaliar e, no limite, impor restrições. Próximo, por favor. Camilo. Obrigado. Puxa, mas o que fazer, então, em situações emergenciais? Você deve esperar a aprovação do CAD, aquilo tem que ficar totalmente preservado até que a autoridade olhe. E se houver algum tipo de situação urgente? Tem alguma forma de contornar, ou alguma forma de endereçar essas preocupações? E a lei estabeleceu uma forma de autorização precária. A lei diz que o tribunal do CAD pode dar autorização precária e liminar, desde que imponha a reversibilidade da operação. A lei é bastante sintética, mas deixa muito claro que é necessariamente um ato colegial. Tá? Não pode ser um ato nem do superintendente, nem de um membro específico do tribunal, mas do tribunal como um todo. Tá? E o regimento interno do CAD veio a detalhar um pouco melhor quais são esses requisitos que autorizariam as partes a precária e liminarmente concluir uma concentração na pendência da aprovação concorrencial. E o regimento fala em iminente ocorrência de prejuízos financeiros substanciais e irreversíveis. Ou seja, não é um mero incômodo financeiro ou a mera dificuldade de caixa ou uma dificuldade de mercado conjuntural. É preciso que haja um prejuízo substancial e irreversível, e mais do que isso, na iminência de ocorrer. Tá? Isso é um dos primeiros requisitos. O segundo é, não pode haver perigo ao ambiente concorrencial na concretização da operação. E talvez a melhor forma de antecipar isso seja, deve haver uma alta probabilidade que, ao final, a operação vai ser aprovada sem nenhuma restrição. É preciso que não haja nenhum fundado receio de que aquela concentração vai trazer algum tipo de prejuízo ao mercado. E o terceiro requisito é a reversibilidade integral. Não se pode, a título de uma autorização precária e liminar, conceder às partes a capacidade de mudar de forma definitiva e irreversível a situação de mercado. O que quer que seja autorizado precisa ser reversível e retornável à situação anterior, ainda que não se espera isso venha a ser a consequência, porque prima facie você deveria ter elementos para suportar que não há risco de dano ao mercado, mas é preciso que seja sempre reversível. Tá? E como funciona essa autorização? Como tem que ser um ato colegial, esse pedido pode ser feito pelas partes a qualquer momento, mas ele depende de um parecer da Superintendência Geral, que deve ser emitido em até 30 dias, e depois o caso é encaminhado ao tribunal, que tem mais 30 dias para decidir se autoriza ou não. Como vocês podem ver, esse prazo não é um prazo muito curto, e dado a agilidade que a Superintendência e o CAD têm atuado nos casos mais simples, não tem sido muito comum. Como a Superintendência, nos casos sumários, tem que decidir em até 30 dias, e na média, olhando os dados de 19, a gente está falando entre próximos de 15 e 16 dias para um caso de sumário ser aprovado, são poucos casos em que você, de fato, teve a necessidade e que um pedido de autorização precária foi feito. Tá? Nós identificamos 6 casos, e desses 6 casos, 2 foram retirados pelas partes voluntariamente, um, aliás, depois do parecer negativo da Superintendência, 2 foram formalmente negados, porque não se estava diante desses requisitos bastante precisos que o regimento detalhou, e um deles acabou até sendo prejudicado porque o caso já tinha até saído da Superintendência com aprovação, e até que ele fosse, o pedido de aprovação de autorização precária fosse adjudicado pelo tribunal, já teriam transcorrido o prazo de recurso, então acabou não sendo necessário. Tá? O único caso até hoje em que foi deferido, é um caso que vale a pena detalhar um pouco, foi um caso da Odebrecht com a Excelente. Tá? Para dar um pouco de contexto, em 2013 houve licitação do aeroporto do Galeão, e participou dessa licitação a Odebrecht com a Excelente. A Excelente é uma empresa de um grupo chinês. E em um consórcio, 60% para a Odebrecht, 40% para a Excelente, e vieram a adquirir 51% da concessionária do Galeão. Os outros 49% ficaram com
Infraero. Isso 2013. Tá? Em 2017, 2 anos depois, a Odebrecht decidiu vender a sua participação e vendeu para a Hainan, uma empresa chinesa. Essa operação foi notificada ao CAD, foi aprovada pelo CAD sem nenhuma restrição. E estamos aqui em agosto de 2017. Tá? A operação com a Hainan era importante porque caberia à Hainan, nova investidora, colocar o dinheiro necessário para pagar a primeira parcela da outorga, um valor substancial de mais de R$1 bilhão. Mesmo com a aprovação do CAD, a Hainan acabou não conseguindo as aprovações regulatórias que ela precisava no governo chinês. E essa operação acabou não podendo fechar. Tá? Em setembro, as partes recebem a informação que teriam que fazer o pagamento até dezembro. Em pouco tempo, buscaram uma outra alternativa e a alternativa que se encontrou foi a Odebrecht vendeu a sua participação no consórcio para a Excelente, que já era sócia, já tinha participação no mesmo consórcio. No fim do dia, a operação representava só um aumento de participação dessa empresa, indireta de 20% para 51%. A Excelente não tinha nenhum negócio no Brasil que não fosse especificamente essa participação. E mais do que isso, também quando houve a licitação do Aeroporto Galeão, foi feito um processo licitatório com um leilão competitivo onde todos interessados puderam participar. Esses elementos todos deram ao CAD segurança para que aquele segundo requisito de ausência de perigo tivesse bem demonstrado. Tá? O primeiro requisito de prejuízos substanciais e irreversíveis foi considerado demonstrado porque, na ausência de pagamento tempestivo dessa primeira parcela da outorga, a consequência era a resolução do contrato, ou seja, perderia-se a concessão e o ativo teria que ser relicitado. Tá? Então, isso foi suficientemente grave para demonstrar ao CAD que os prejuízos seriam absolutamente irreversíveis. Você perderia a concessão. Uma empresa concessionária perder a concessão é simplesmente perder o próprio negócio. E o terceiro ponto que houve alguma discussão é sobre a reversibilidade. E mesmo que não se soubesse se era viável ou não voltar para trás e devolver os ativos para o Odebrecht, se considerou preenchido esse requisito com a possibilidade de que o ativo fosse depois alienado a um terceiro, dessa forma que se removesse a situação que havia sido autorizada. Tá? Então, esse foi o único caso em que foi autorizado. E interessante que a Superintendência Geral, no mesmo ato de autorizar, de emitir a sua opinião pela autorização, já também emitiu a decisão de mérito aprovando a operação que tinha sido notificada. O tribunal, na sequência, autorizou o fechamento temporário no período em que poderia eventualmente caber algum tipo de recurso. Tá? Mas essa foi a única situação bastante extrema em que você teve a concessão dessa autorização precária. Tá? E aqui, então, é uma faculdade, ela existe, está prevista, mas exige uma série de requisitos e que muitas vezes acabam sendo até desnecessários, dado a agilidade que se tem com conhecido e aprovado operações mais simples. Tá? O segundo ponto também importante e pagamento. Tudo bem, eu não posso fechar, não posso mudar as condições de competição, mas é possível pagar adiantado? A autoridade tem a posição de que qualquer pagamento, seja parcial, seja total, configura fechamento da operação e não pode ser feito. Tá? Admite-se, e aqui é um guia que a autoridade emitiu sobre a impossibilidade de fechamento de operação, algumas hipóteses bastante limitadas de pagamento, que em empresas em crise é algo muito importante. Então, depósito em conta garantia, em escrow, isso é permitido. Pagamento de sinal típico também é permitido. Breakup fees, que são taxas em que uma parte paga a outra quando a operação não pode ser fechada. Essas são as poucas hipóteses em que isso é algum tipo de pagamento associado à operação que tem que passar pelo CAD é admitido. Tá? Com relação a sinal, a redação fala em sinal típico de operações, mas o que constitui sinal? Essa é uma discussão ainda em aberto, uma controvérsia que não está definida. Só houve um caso em que isso foi um pouco mais detalhado, que foi um caso de 2016 da Hecht e Hipermarcas. O CAD acolheu o argumento das partes que um pagamento no caso era 20%, configurava um sinal, então, portanto, seria admissível,
mas não sem muita discussão. Tá? A Superintendência Geral entendeu que havia gun jumping, pediu a aplicação de penalidade, mas o tribunal, ao final, entendeu que isso era, naquela situação, um sinal típico. Então, a gente só tem um caso, dificilmente pode ser visto como um parâmetro, então não olhem para esse percentual como algo garantido, é algo que ainda está em discussão e, de novo, algo que depende muito de mercado a mercado. Preciso avaliar se naquele tipo de transação, naquele tipo de mercado, o percentual é algo padrão ou não, ou é algo muito diferente. Tá? E também não encontramos nenhuma situação de casos com empresas em particular em dificuldades financeiras. Tá? Adiante. Bom, até agora estávamos falando de questões procedimentais, mas a pergunta subsequente que surge é: a crise de empresa pode, de alguma maneira, autorizar uma decisão de mérito? Ou seja, a crise pode ser um argumento em que salve uma operação de concentração de uma reprova? Tá? E o argumento de fundo aqui é: a concentração pode ter um efeito negativo, ela pode ser um mal para fins do nível de rivalidade do mercado. Mas é teoricamente possível que a quebra seja ainda pior para o ambiente competitivo do que autorizar a concentração. Então, esse argumento teórico, que é possível de acontecer, serviu de base para uma teoria que é chamada teoria da failing firm. Mas aqui é importante ter claro, não é só a crise econômica, não é só o fato da crise que autoriza esse tipo de aprovação excepcional, mas uma série de requisitos que sejam capazes de demonstrar que não faria nenhum sentido você bloquear uma operação a pretexto de defender a competição, quando a quebra vai ser ela própria ainda pior para a própria competição. Então, nesses casos, tecnicamente seria admissível uma aprovação, mas são critérios bastante rígidos. Tá? E o que é que se tem exigido para demonstrar essa circunstância? Em primeiro lugar, insolvência clara e a falência iminente do ativo, com a consequência de incapacidade dela se manter no mercado. Aqui, tanto quanto no caso da autorização precária, não é a mera dificuldade financeira, não é a mera dificuldade de caixa ou uma situação conjuntural de mercado. É uma situação de crise grave a ponto de que o ativo não terá condição de permanecer, não terá condição de manter as suas obrigações em dia e vai sair completamente do mercado. Segundo ponto importante, não haver nenhuma outra alternativa à concentração com menos impactos concorrenciais. Tá? E aqui questões como se é possível ou não a reorganização da empresa por meio de RJ ou a recuperação extrajudicial, foi testado, não foi testado. E aqui um parênteses importante para ter em casos de recuperação. Vocês viram alguns slides para trás que tanto a aquisição de controle quanto aquisições de participação minoritária são notificáveis ao CAD. Então, quando você está falando de uma reorganização de empresa por meio de dívida, o título de dívida, se ele eventualmente for configurador de algum grau de controle, ainda que um controle externo, ele se torna uma operação notificável ao CAD. Então, já houve casos de, não de recuperação judicial, mas casos em que o CAD avaliou o controle externo como algo notificável. Participações minoritárias, é bastante comum em casos de recuperação de empresa a conversão de dívida em capital. E quando você está falando de dívida de fornecedor ou de cliente, você necessariamente está falando de alguém que é verticalmente integrado. Então, se você atingir o patamar de 5%, uma participação minoritária de 5%, mesmo sem controle, isso é também notificado. Então, sempre ficar atento à reorganização, seja na forma de RJ ou RE. Ela é uma maneira tendencialmente não concentrativa de você resolver a crise da empresa, mas sempre atentando que algumas circunstâncias podem disparar o dever de notificar. Mas se tentou isso ou não, ou se já foi direto para uma concentração? Havia outro comprador com menos preocupações concorrenciais ou não?
você tinha algum outro tipo de negócio que podia ser feito, ao invés de uma venda ou de uma fusão? Você poderia ter, por hipótese, arrendado ou vendido, como eu falei, para um outro comprador? É importante que seja capaz, as empresas, para terem esse benefício dessa teoria da Failing Firm, sejam capazes de demonstrar que elas, de fato, olharam para alternativas, que elas buscaram formas menos restritivas do que a concentração e que realmente essa é a última da última alternativa disponível para evitar a quebra. Tá? Terceiro ponto, que os ativos necessariamente sairiam do mercado. E isso é importante para demonstrar que o efeito da quebra é uma redução da capacidade de oferta, tendencialmente um aumento de preços. Mas ainda assim, o efeito líquido precisa ser não negativo, ou seja, você precisa olhar para como é que o mercado ficaria sem a operação de concentração e na hipótese de quebra. E aqui questões como é possível aos concorrentes servir aos antigos clientes da empresa que quebrou? Eles têm capacidade ociosa para isso? Se tiverem, a tendência de um aumento de preço é baixa, porque alguém outro do mercado vai conseguir suprir isso e, de alguma maneira, impedir aumento de preço. Então, é importante avaliar esses elementos todos e todos precisam estar presentes para fins de que o argumento da Failing Firm seja aceito. Tá? E aqui tem uma tabela com todos os casos em que isso foi discutido e vocês podem ver que esse é um argumento que tem sido muito poucas vezes aceito. Tá? Nós conseguimos localizar só um único caso em que ele foi aceito, em que a autoridade aceitou provados todos esses elementos. Foi o caso da Votorantim e Mineração Areiense, de 2008. Tá? Nesse caso, é interessante em que se reputou provado que não havia nenhum outro tipo de transação alternativa, a empresa já estava em RJ, os ativos já estavam parados, no contexto da RJ não se conseguiu reorganizar por forma de dívida, se teve que fazer uma operação de venda, isso foi feito na forma de um leilão, então que se poderia ter alternativas, ou compradores alternativos puderam participar do leilão, e esses elementos foram importantes não só para demonstrar o risco iminente de falência, mas mais importante do que isso, que as partes realmente tentaram tudo o que estava ao seu alcance para conseguir resolver. Foram para a recuperação judicial, dentro da recuperação, fizeram um processo competitivo, colocaram a venda, permitiram a participação de mais interessados. Esses foram elementos importantes, além da crise financeira muito clara, que ajudaram a pôr adiante o argumento. Mas, mais importante, apesar do argumento ter sido aceito, a concentração também tinha outras justificativas que também autorizavam a sua aprovação. Ou seja, o CAD também entendeu que havia condições de entrada e rivalidade no mercado que justificavam a aprovação, mesmo que o argumento não fosse aceito. Então, esse é o único caso que foi aceito e ele não foi a bala de prata, ou seja, havia outras condições que, em conjunto com o argumento de Failing Firm, permitiram a aprovação dessa concentração. Ou seja, ela era uma aprovação aprovável mesmo na ausência da crise. Em todos os outros casos que estão ali listados, o argumento foi levantado, mas foi rejeitado em todos eles. Tá? No caso Sadia Perdigão, as próprias partes apresentaram um estudo com vários argumentos, o argumento de Failing Firm inclusive, mas elas próprias entendiam que não estavam previstos todos os elementos. Então, esse é o caso que dá para deixar de lado. De todos os outros, o que é interessante de notar é que, em vários deles, o CAD reputou como não provado o requisito de que a concentração era a última alternativa disponível. Tá? Em particular, no caso JBJ Mata Boi, que foi uma transação ao final bloqueada, não só não havia essa prova, como mais, havia interessados tentando comprar, segundo o próprio CAD. No caso Unimed Franca, também foi rejeitado. O CAD comenta que as partes não tentaram uma recuperação judicial, não tentaram reorganizar os ativos por meio das faculdades legais que a ordem jurídica permite. Também não tinham prova de que os ativos sairiam do mercado.
Brahma-Baeza também não foi demonstrado que não haveria outra alternativa se não fosse a concentração. E aqui, mesmo com o argumento de trading firm rejeitado, outras condições permitiram a aprovação da operação. Tá? E a mesma coisa também no caso de Gerdau Corp. Assim, um dos requisitos que não obteve o teste positivo foi de que as partes não conseguiram demonstrar que tentaram outras alternativas. Tá? Ainda no caso Unimed Franca e no caso Cofap Mali, um dos requisitos também não foi provado é a insolvência clara e falência iminente. Poderia ter uma situação de dificuldade financeira, mas não se conseguiu demonstrar esse requisito mais rígido de uma falência iminente para que pudesse autorizar a teoria da failing firm. Tá? Acho que a grande mensagem aqui existe tecnicamente a possibilidade, é teoricamente concebível que a concentração, apesar de ter um efeito negativo, ela pode ser menos ruim do que a quebra, mas esse é um requisito que tem que ser muito claramente demonstrado e a autoridade no Brasil tem exigido requisitos bastante rígidos que têm que ser claramente demonstrados para que essa teoria seja aceita, e está bastante em linha com a experiência também europeia e também norte-americana, que tem exigido mais ou menos os mesmos requisitos. Acho que é isso. Devolvo para a Camila. Está no mudo. Está ouvindo? Bom, Zé, obrigada. Agora eu vou falar um pouco sobre mais um aí dos desafios que enfrentados pelo CAD, né, e por outras autoridades concorrenciais no atual contexto, que são as colaborações aí, os acordos de cooperação entre concorrentes, né? São muitas as situações de colaboração entre concorrentes que podem surgir em momentos de crise como esse, e a maioria dos acordos, né, o objetivo é quase sempre garantir, né, o fornecimento dos bens e serviços, por exemplo, garantir o fornecimento de serviços hospitalares, de médicos, produtos médicos, de alimentos, enfim. Ou, um outro exemplo, empresas aéreas que podem aí querer coordenar, de certa forma, né, a oferta, o calendário de voos delas para oferecer o serviço mínimo, né, de transporte para os passageiros, dado aí o contexto atual, né, tentar limitar um pouco essa oferta, né, e os impactos financeiros. Ou um exemplo do que aconteceu no Reino Unido, supermercados que podem vir a atuar conjuntamente para facilitar a logística e distribuição de alimentos. Então, há uma infinidade aí de situações que podem exigir, requerer, né, ou até fomentar essa estratégia de cooperação entre concorrentes. E um dos desafios e questões aí que surgem nesses casos é se as autoridades concorrenciais, né, aqui no caso do CAD, poderia, de certa forma, reavaliar ou readaptar as regras do direito concorrencial para permitir essa coordenação, essa troca aí de informações entre as empresas, né, por um período determinado, mas para endereçar aí essas questões que surgem num período de emergência. Tentar até, no limite, evitar a quebra de algumas empresas, enfim. Como se sabe, né, que eu falei um pouco no início, não é tanto o foco dessa apresentação, a coordenação de oferta de bens ou serviços, ou a troca de informação sensível entre concorrentes, ou qualquer coordenação, são atividades que são proibidas, né? A regulação proíbe esse tipo de coordenação, qualquer prática que possa limitar a livre concorrência e prejudicar os mercados, mas num atual contexto como esse que a gente vive hoje, é possível, né? A autoridade pode flexibilizar ou, de certa forma, olhar diferente para esse tipo de acordo? E a resposta para essa pergunta, pelo menos até o momento, é que o CAD tem sido, né, ele tem tentado passar uma mensagem bastante clara, que ele não vai alterar os métodos, né, de análise de operações e até de condutas anticompetitivas entre concorrentes, dado o atual cenário, né?
operações e práticas que levantem preocupações concorrenciais vão continuar sendo investigadas ou analisadas aí em mais profundidade, e o CAD vai continuar sendo aí inflexível para determinados arranjos. Mas nesse contexto, seguindo até um pouco o que outras autoridades em outros países, né, já fizeram, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o CAD publicou agora em julho, no início de julho, uma nota informativa com algumas orientações gerais em relação a esses acordos, né, de cooperação entre concorrentes, essas estratégias entre as empresas, né? A ideia dessa nota informativa, desse documento, é tentar dar um pouco de contexto e até tentar dar alguma orientação e resposta para o mercado, até num cenário em que o CAD também tem recebido algumas consultas de determinadas empresas, enfim, relacionadas à possibilidade aí de algumas estratégias, né? Esse documento apresenta algumas orientações, como eu falei, para que as empresas tenham isso em mente na hora de pensar nessas estratégias. Então, por exemplo, ter sempre um escopo delimitado, né? A questão, ela sempre tem que estar muito relacionada à pandemia, então o objeto do contrato, né, do acordo, ele tem que estar necessariamente relacionado ao enfrentamento aí da situação de emergência. A duração ela tem que ser limitada, tem que ser exatamente aí para o período de enfrentamento do problema. Ele fala também de uma limitação geográfica, né? O contrato deveria se limitar ao foco aí da questão. Então, se o problema não está em todo o território nacional, mas, por exemplo, em alguns estados ou regiões, esse acordo deveria ser limitado à geografia aí atingida. E é importante que as partes adotem, né, medidas de proteção para evitar riscos concorrenciais, como, por exemplo, a troca de informação sensível, a troca de informações que vá além ali do objeto do contrato e do que é necessário realmente para enfrentar a situação, né? O CAD, inclusive, ressalta a importância da boa-fé, da transparência das partes. Nesse guia, o CAD também apresenta os procedimentos para receber um pronunciamento do CAD, ou seja, quais são as formas que as empresas podem acionar o CAD ou consultar o CAD e receber uma resposta, mesmo que não vinculante, em relação à estratégia aí, pretendida, né? E, enfim, daí em relação aos procedimentos específicos, acho que um ponto que vale chamar atenção é que o CAD, mesmo tendo emitido esse documento, ele deixa claro que os acordos entre concorrentes para combinar preço, dividir mercado e restringir aí a oferta de alguma forma, eles vão continuar sendo reprimidos pelo CAD, sendo investigados, etc. Então, assim, realmente o objetivo do documento é dar um pouco de orientação a possíveis arranjos que podem eventualmente ser permitidos ou podem, enfim, não apresentar tantas questões concorrenciais, problemas concorrenciais no atual contexto, mas sem, de forma alguma, autorizar ou flexibilizar a forma como a autoridade olha para as condutas aí anticompetitivas, tá? E daí, nesse contexto, acho que vale falar um pouco sobre as formas aí de pronunciamento do CAD, que ele deixou um pouco mais claro quais são esses canais de comunicação para, eventualmente, uma consulta em relação a determinada estratégia. Então, ele fala primeiro do canal de comunicação, que parece ser um canal um pouco mais informal, em que as partes, eventualmente, mandam, né, um e-mail ou entram em contato com a Superintendência Geral do CAD, para agendar uma reunião e enviam documentos e as informações necessárias em relação à estratégia e recebem aí um pronunciamento da autoridade que não é vinculante, mas que pode aí dar uma orientação em relação às eventuais preocupações que a autoridade vê com a estratégia, o arranjo, e questões que podem ser endereçadas para minimizar esses riscos. Essa é uma das possibilidades. A segunda possibilidade que eles apresentam é a petição, que parece ser um caminho um pouco mais formal, em que as partes também acionam a superintendência, mas que há aí também a revisão pelo tribunal, então não só pela Superintendência Geral, mas também pelo tribunal, da situação específica, né, de consulta.
Também a resposta da autoridade nesse canal aí de petição é não vinculante, mas dá aí uma indicação para as partes em relação às práticas, né, que elas pensaram para determinado setor, em como endereçar questões de determinado setor. Aqui até o CAD fala que esse canal de petição se assemelha um pouco ao que tem sido feito na Comissão Europeia, na Europa e em outros países como a Alemanha, enfim, e Reino Unido, que são as cartas de conforto, né? Uma carta, uma resposta que dá essa indicação e um certo conforto às partes de que aquela estratégia pode ser adotada, mas não exclui a possibilidade de investigação da autoridade caso as partes venham a extrapolar ou eles, enfim, passem o tempo e vejam que tem ali alguma preocupação concorrencial. Acho que nesse contexto até vale citar um exemplo na Alemanha, da Associação Alemã de Indústria Automotiva, que adotou aí, né, que consultou a autoridade alemã formalmente em relação a algumas medidas que poderiam ser, que eles pretendiam adotar para superar os desafios aí causados pela pandemia na indústria automotiva. E dentre as medidas, né, o que eles citam por exemplo, medidas que contêm algumas condições para reiniciar a produção automotiva, modelo de reestruturação dos fornecedores, etc., que poderiam aí minimizar um pouco os efeitos da crise. E, em resposta a essa consulta formal, eles receberam essa carta de conforto, né, do Bundeskartellamt, da autoridade alemã, indicando que, ok, mas também já sinalizando alguns pontos de preocupação para que eles endereçassem e conseguissem ajustar, né, para tentar evitar, nesse contexto de estratégia e conjunta entre concorrentes e fornecedores, etc., que haja trocas de informação ou uma coordenação que vá além do escopo que endereçar o problema, né, a questão da crise. E daí o último canal aí que o CAD menciona é a consulta, mas a consulta já é um estudo previsto, né, inclusive objeto de uma resolução específica que trata do procedimento de consulta, que são, enfim, quando as partes têm alguma dúvida, né, eu acho que vale a pena acionar o CAD, perguntar ao CAD em relação a um determinado ou acordo, né, se a operação tem ou não que ser de notificação obrigatória, ou até a licitude, né, em relação à interpretação da legislação, eles podem fazer essa consulta para o CAD. A consulta, a vantagem é que a resposta do CAD ela é vinculante, então as partes podem ter uma segurança jurídica maior em relação ao posicionamento da autoridade. Ela é objeto também de uma taxa, né? As partes pagam um valor para que o CAD aí faça essa análise em relação à estratégia aí pretendida. E ela tem um prazo específico, acho que esse é o ponto mais sensível aí da consulta, que pode inibir a ida aí de algumas empresas em relação a esse procedimento, que o prazo previsto legal previsto de resposta do CAD é de 120 dias. O que a gente vê com base numa pesquisa que a gente fez aqui ano passado, o CAD teve 4 consultas e o período médio, mais ou menos, de resposta foi em torno de 60 dias, o que, num caso, por exemplo, que a gente falou de operação pelo rito sumário, né, que tem uma aprovação rápida de 15 dias, às vezes nem vale a pena, né? Às vezes vale a pena as partes apresentarem ou como ato de concentração ou não correr o risco, mas eventualmente assumir uma posição não vinculante para uma petição, né, ou uma outra forma de consulta, em que haja aí uma resposta mais rápida. Mas, de toda forma, no próprio documento que o CAD falou, apesar do prazo regimental, do prazo legal, né, da consulta ser de 120 dias e eles terem aí essa média de revisão de 60 dias, em casos do atual momento, né, envolvendo aí a crise, a tendência é que a resposta seja mais rápida, né? Eles estão preparados para responder de forma mais célere, então, enfim, é algo que talvez possa ser esperado, mas tem que ser testado, porque até o momento, pelo menos, a gente não tem conhecimento de uma consulta que se tornou pública relacionada ao atual momento.
E daí aqui a gente fala um pouco dos dois precedentes, né, do CAD envolvendo colaborações entre concorrentes e estratégias em momentos de crise. Um deles, que ocorreu em 2018, envolvendo a greve dos caminhoneiros na época, que foi um protocolo de crise assinado entre as principais distribuidoras aí de combustíveis, a Raízen, a Ipiranga e Petrobras, que resolveram coordenar, aí, de certa forma, a estratégia e cooperar para otimizar o armazenamento, o transporte e distribuição durante o período aí da greve dos caminhoneiros, que se estendeu em 2018. Na época, né, foi um dos primeiros protocolos de crise que o CAD aprovou, avaliou e aprovou na nova lei, e alguns pontos que foram considerados pelo CAD, que são pontos que estão hoje nesse documento, né, que eles publicaram nessa nota informativa, que é a existência de salvaguardas, né, de mecanismos de proteção para evitar a troca de informação com concorrenciamento sensível entre as distribuidoras. As partes se comprometeram a enviar relatórios, entregar informações ao CAD, manter essa transparência em relação às práticas, e tinha um prazo muito curto, né, de 15 dias, podendo ser prorrogado até o período aí que durasse a greve. Mas essas características do acordo deram um conforto para a autoridade, na época, autorizar. E, recentemente, agora, diante da atual crise, algumas empresas, né, do setor de bebidas e alimentos, enfim, Coca-Cola, BRF, Mondelez, e Ambev e algumas outras, firmaram também um acordo de cooperação entre elas para ajudar a recuperação da atividade dos pequenos varejistas. Esse movimento foi chamado Movimento Nós, que foi apresentado ao CAD também, também como forma de petição, né? O canal aí parece ter sido a petição, e não um ato de concentração formal, até porque não se caracterizava como um ato de concentração, dado o curto prazo, aí, as características do arranjo entre as empresas. Perdão, vou voltar aqui. O CAD também acabou autorizando esse acordo, dado que existia uma justificativa econômica, né? O objeto do contrato, da colaboração, estava diretamente relacionado à pandemia. As partes também se comprometeram a adotar aí um protocolo de salvaguardas e mecanismos para prevenir riscos antitrust, e tem um prazo de duração aí também bastante limitado até o fim do ano, até o período aí que se estender a pandemia. Mas a ideia era, enfim, fornecer alguns kits de higiene, né, de máscara e tudo para esses pequenos varejistas, para eles voltarem a funcionar, e até condições mais favoráveis relacionadas a estoque, enfim, para permitir essa volta. Acho que o ponto aqui principal desses dois casos, né, e do documento do CAD, é que a autoridade pode sim, né, concluir que alguns arranjos podem ser autorizados, mas nos dois casos o que a gente vê é que realmente as situações eram bastante excepcionais, havia uma urgência, né, as partes conseguiram demonstrar urgência na adoção das medidas, e essa relação que eu falei de causalidade entre a crise e a cooperação aí entre as empresas, né? Então, acho que isso são pontos que têm sido observados, são critérios até rígidos do CAD em relação a esse tipo de arranjo, mas que vale ter em mente. São pouquíssimos os casos aprovados, né? São 2, como eu falei, só que a gente viu até hoje, mas a gente vai ter que ver um pouco como as coisas evoluem, como as operações vão começar a refletir aí os efeitos da crise e como vão chegar ao CAD. Até hoje, o que a gente viu é que poucas operações decorrentes aí da crise chegaram até a autoridade, e eventualmente pode ser que haja uma reavaliação, mas até o momento a postura e a indicação da autoridade é que eles têm sido bastante inflexíveis em relação a esse tipo de acordo que não preveja aí esses requisitos, né, que não e esses mecanismos de proteção, ou que possam aí extrapolar o que é estritamente necessário para combater a crise. E daí, acho que, por último, acho que vale a gente falar só um pouco sobre a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 14.010 de 2020,
que foi aprovada, né, sancionada e entrou em vigor agora em junho, que retira, que trata aí de diversos, traz algumas alterações em diversas áreas do direito, e especificamente em relação à lei concorrencial, à lei antitrust, ela traz 2 pontos aí que valem ser observados. O primeiro deles em relação à revisão de condutas anticompetitivas. Em linhas gerais, o que a lei traz é que durante o período de crise, né, práticas como preços predatórios ou a cessação total ou parcial de atividade empresarial não vão ser investigadas, né, não serão objeto de investigação, mas a eficácia dessa suspensão acaba sendo um pouco menor, dado o contexto atual e até o contexto anterior, em que esse tipo de conduta aí, que pode ser passível de investigação e punição pelo CAD, dependendo da circunstância, não é tão comum e talvez também não tão comum nesse momento. Mas acho que o principal ponto que a lei traz de alteração é suspender a obrigação de notificação ao CAD de algumas operações, como contrato associativo, consórcio ou joint venture, né? O que a lei fala é que, caso 2 ou mais empresas, nesse momento de crise, né, durante esse período que a gente está vivendo, resolvam aí celebrar um contrato associativo ou uma joint venture, não haveria aí obrigatoriedade de notificação ao CAD. Mas também, enfim, esse é um ponto, mas a lei também traz que é possível, né, mesmo havendo essa isenção, nada exclui a possibilidade de uma análise posterior pelo CAD do ato de concentração. Então, eventualmente, se 2 empresas resolvem firmar aí uma joint venture, não notificar o CAD, uma joint venture que não está relacionada, né, ao objeto aí da pandemia, para enfrentar a pandemia, alguma coisa assim, mas que tenha outro escopo, nada exclui que o CAD e as empresas atingem o critério ou não, mas que seja uma operação que o CAD tenha interesse em olhar, ele pode pedir para olhar, para apurar aí essa operação e, eventualmente, até apurar uma infração econômica das empresas se houver aí alguma troca de informação, algum tipo de coordenação que não seja lícita. Então, essa isenção legal não exclui a possibilidade de investigação posterior do CAD, né? Pelo contrário, o que a gente tem visto é que o CAD tem sinalizado que, mesmo com essa alteração legal temporária, né, as empresas, eles têm recomendado que as empresas continuem informando a autoridade em relação às estratégias de cooperação, dado aí até agora esse documento que eu citei anteriormente, com diretrizes e orientações em relação aos canais possíveis aí de acionar a autoridade e essa resposta rápida que eles estão tentando dar, para fomentar mesmo que as empresas não escondam aí essas estratégias, mas pelo contrário, informem e que essa transparência vai ser vista aí com bons olhos pela autoridade. E acho que um ponto aí que vale citar é que a própria resolução que trata de contrato associativo, né, enfim, porque algumas operações, alguns contratos entre concorrentes podem ser de notificação obrigatória, ela fala que esses contratos eles precisam ser eles são de notificação obrigatória quando há um prazo igual ou superior a 2 anos. Então, em tese, essa suspensão, se for por um arranjo que for para endereçar uma questão agora da crise, nem teria mesmo que ser notificado em função desse dispositivo regimental. Então, a eficácia acaba sendo também mais limitada, né, da suspensão. Acho que esse é um ponto, e acho que aqui uma mensagem aí que é importante, dado tanto o documento do CAD, como os posicionamentos que eles têm, né, que tanto o presidente como o superintendente e outros funcionários da autoridade têm manifestado, é que isso, quanto mais transparente, né, for as práticas da empresa, né, quanto deixar claros esses mecanismos de adaptação que a empresa está adotando em relação à nova realidade, e, se possível, informar a autoridade, ou se não informar a autoridade, tentar adotar todas essas salvaguardas, melhor, para tentar antecipar aí eventuais problemas que possam surgir, ou até interpretações erradas, né, de uma prática que pode ser lícita, mas que, se feita aí de alguma forma não tão transparente ou não tão protegida, digamos, pode ensejar algumas preocupações. Bom, acho que esses eram os principais pontos,
e, né, em relação a essas duas questões que a gente falou que vê surgirem mais nesse cenário. E acho que aqui, nesse último slide, o que a gente fala é o que se pode concluir, né? Tudo isso que a gente falou. É que o CAD está bastante atento, né? Isso que eles têm mostrado, atento e sensível às dificuldades do momento das empresas, enfim, e desses possíveis arranjos que serão criados, mas já deixou claro também que não vai tolerar condutas oportunistas e não vai ser conivente aí com práticas irregulares. Eles estão bastante abertos, como eu falei, inclusive e tentando mostrar, dar essa resposta rápida ao mercado de que eventuais consultas não vão demorar, né? Eventuais pedidos aí de análise não vão demorar, e que as partes, é importante que as partes tenham, né, as empresas aí envolvidas tenham essa proatividade em levar preocupações, e se não levarem as preocupações por meio desses canais aí que estão disponíveis, que pelo menos adotem essas salvaguardas e esses mecanismos aí de proteção para que realmente eventuais estratégias que ocorram nesse momento, seja com fornecedores, com clientes ou até com concorrentes, acho que é importante ter isso em mente. Sempre levando em conta, assim, essas proteções e levando em conta que o CAD pode pedir para olhar, mesmo não sendo uma operação de notificação obrigatória, ou eles têm essa prerrogativa e eles estão atentos aí a esses movimentos do mercado. Até agora, como eu falei, a indicação é que não vai haver alteração desses critérios de análise, mas a gente tem que esperar um pouco mais para o CAD ser atingido por mais operações, fruto do momento aí que a gente está vivendo. E possivelmente, é o que o CAD está indicando, até seguindo aí o que outras autoridades em outros países, né, têm falado, inclusive a OCDE, que a autoridade tem que tomar bastante cuidado mesmo e não emitir algumas decisões que sejam casuísticas, que sejam aí resultado da pandemia e que podem resultar no futuro, né, no médio e longo prazo, a estruturas aí muito concentradas de mercado, oligopolísticas, enfim, que possam gerar um problema maior do que o atual. Então, acho que era isso que a gente tinha para falar e agradecer de novo à Câmara pela oportunidade. Camila, só um último ponto que eu acho que é importante de frisar ainda nessa linha de transparência e que é algo até estava num dos slides de aprovação precária, eu acabei passando, isso é super importante, levar a preocupação à autoridade o mais breve possível. Se as partes têm um cronograma por alguma questão ou para evitar um problema financeiro ou se pretendem pedir uma autorização precária, levar o mais breve possível, especialmente em autorização precária, eles a autoridade vão avaliar se a urgência foi causada ou de alguma forma as partes contribuíram para essa urgência ou não. Tá? Então, eles estão sensíveis, vão ouvir as dificuldades, vão tentar da melhor forma possível atender aos pedidos das partes, mas se porventura ficar claro que a situação de urgência acabou sendo causada ou imputável de alguma forma à demora das partes ou alguma coisa parecida, então a probabilidade vai ser muito pequena deles se sensibilizarem. Isso foi uma questão que surgiu em alguns dos casos rejeitados de pedidos de aprovação de autorização precária, que eram renovações de contratos em que as partes demoraram muito para levar até a notificação ao CAD e depois pediram a urgência porque o contrato estava terminando. Então, acho que é importante essa questão de ter um diálogo aberto, se há questões ou há preocupações de dificuldades futuras ou cronogramas negociais ou alguma preocupação, levar a autoridade de saída, apresentar que eles têm sido sensíveis. Acho que esse é um ponto importante. Bom, muito obrigado pela ótima apresentação, Camila e José, por trazer também todas as informações. O slide a gente pode enviar para os participantes, né? Sem problemas. Sim. Tá. Uma dúvida que surgiu aqui também pelos participantes foi na primeira parte da sua apresentação, Camila, na parte da notificação de operações no CAD. Quais são os critérios mínimos exigidos?
Foi lá no comecinho da apresentação. Bom, eu vou até tirar a apresentação aqui. Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer com critérios mínimos, mas quando a gente fala de efeitos no Brasil, que a gente fala que não tem regra de minimis, né, no Brasil. Então, assim, qualquer efeito que a operação possa ter no mercado brasileiro, ou seja, o que a gente vê muito são discussões relacionadas a, eu vou comprar um ativo que teve, ou a empresa que eu estou... Tirando da minha tela aqui, só para ver. Eu vou comprar uma empresa que tem uma participação muito baixa no mercado brasileiro, teve um volume de venda mínimo, faturou $100 mil apenas no ano passado, alguma coisa assim. Infelizmente, esse critério de mínimo, né, não existe para o CAD. Então, assim, qualquer receita gerada no Brasil pelo ativo, qualquer efeito, né, que a operação possa gerar no mercado brasileiro já é suficiente. Não tem um critério mínimo de faturamento ou de vendas aí que seja considerado pela autoridade para determinar se a operação tem ou não efeito no território brasileiro. Acho que esse era o ponto do slide. Certo. Temos outras perguntas aqui também. O que preciso considerar na aquisição de um ativo que esteja em dificuldade financeira, como uma planta produtiva? Primeiro, entender, né, se a operação seria ou não de notificação obrigatória e, em geral, entender se a planta está operacional e mesmo não operacional, né, como falei, o CAD já conheceu uma série de operações e, geralmente, ele conhece essas operações de aquisição de plantas não ativas. Então, é importante olhar para, enfim, para essa concentração e se está agregando essa capacidade produtiva à empresa que está adquirindo e também olhar um ponto que eu falei que eu acho bastante importante, não só o ativo que está sendo adquirido, mas a receita, né, e o faturamento dos vendedores, né, não só daquele ativo, porque às vezes é um ativo que nem receita tem, mas que pode ser parte aí de um grupo maior e pode ensejar uma notificação ao CAD, dependendo do critério, dependendo do faturamento do comprador. Certo. E com a entrada em vigor da Lei 14.010 de 2020, operações de joint ventures, consórcios e contratos associativos não precisam ser notificados ao CAD? Sim, pela lei, sim, é o que a lei prevê, né, essa isenção legal desse tipo de operação, mas é importante também ter em mente essa orientação que o CAD deu nesse documento, nessa nota informativa que eles publicaram, em relação a essa recomendação para as empresas apresentarem, procurarem o CAD, informarem o CAD, mesmo dada aí essa isenção legal. Então, assim, uma joint venture, como eu falei, que se dá nesse contexto em que existe essa nova lei, se a notificação fosse obrigatória, né, for obrigatória, é importante que as partes apresentem isso ao CAD, e o CAD quer olhar essas operações, e é importante também que operações não notificadas, se as empresas assumirem o risco de não notificar alguma dessas operações ao CAD, elas tenham algum nexo, né, que a cooperação entre elas tenha algum nexo com o combate à pandemia e à situação que a gente está vivendo, porque senão certamente pode ser objeto aí de investigação e penalidade. Certo. E temos uma outra pergunta agora para a parte do José Inácio. Qual o relacionamento do juízo recuperacional com o CAD? Se o plano de recuperação judicial foi aprovado e a venda homologada pelo juízo da recuperação, ainda assim é necessário passar pelo CAD? Sim, tá? Tanto o juízo da recuperação, nos casos em que tenha recuperação judicial, quanto o CAD são aprovações independentes. Então, para que a operação possa ser fechada de forma regular, é necessário que ela esteja
em linha com o plano de recuperação, que ela seja aprovada e homologada pelo juiz da recuperação e também que se obtenha a aprovação do CAD. Tá? As duas são aprovações e autorizações paralelas e ambas têm que ser consideradas. Tá? Inclusive, é bastante comum que as empresas em recuperação, ao buscar as alternativas, já fatorem para essa conta também a necessidade de aprovação do CAD. Quer dizer, diante de vários potenciais compradores do ativo, avaliar que alguns podem disparar a necessidade de ir ao CAD, outros não, e mesmo os que disparem a necessidade de notificação, pode haver casos mais complexos ou menos complexos. Tá? Então, respondendo, são coisas paralelas. E uma última dúvida é, nas hipóteses de pedido de autorização precária ou de aprovação utilizando a teoria da failing firm, a quem cabe o ônus da prova daqueles requisitos? Que tipos de elementos podem ser apresentados? Tá. Em ambos, tanto para você obter a autorização precária, quanto no limite para obter a decisão de mérito, que aceite o argumento da failing firm, cabe muito aos requerentes do ato de concentração fazer prova daqueles requisitos. Quer dizer, eles vão ter que levar à autoridade elementos que justifiquem a concessão da autorização precária ou então que justifiquem ou permitam a aprovação. Tá? E aqui, todos os elementos de prova são admitidos, mas os mais comuns que a gente vê são pareceres econômicos, pareceres financeiros, com o objetivo de demonstrar que a operação não gera perigo concorrencial, demonstração contábeis, projeções futuras dos negócios da companhia, para poder demonstrar que a situação de crise é de fato iminente, que a companhia está em risco de não conseguir solver suas dívidas. Um ponto importante também é provar, especialmente para a aplicação da failing firm, provar que as partes fizeram tudo o que era possível e que era imputável a elas para tentar achar outros compradores, ou, no caso da autorização precária, demonstrar que as partes também agiram com velocidade e não deixaram o ônus da situação financeira se agravar e a urgência se pronunciar por ato imputável a elas. Então, esse tipo de demonstração da conduta de boa-fé da empresa, de que agiu de forma rápida, fez tudo que estava ao seu dispor, tentou buscar alternativas, tentou buscar compradores, isso é importante para poder demonstrar. Tá? E acho que são os principais elementos, mas isso é esperado que os requerentes, tanto para conseguir uma concessão da autorização precária, quanto o acolhimento do argumento da failing firm, que eles que apresentem os elementos de prova que sustentem o seu pedido. Ok. Bom, como não temos mais perguntas, os contatos da Camila e do José Inácio também vão estar disponíveis junto com a apresentação que a gente vai enviar para os participantes. Eu gostaria de só informar que a gente já, enquanto estava acontecendo as respostas, a gente mandou o questionário de avaliação do evento, então, quem ainda não respondeu, eu peço para responder. Também gostaria de agradecer José Inácio, a Camila Paulette pelo tempo disponibilizado hoje, pela apresentação, agradecer ao BMA Advogados, e eu gostaria só de informar alguns eventos dessa semana também que vão acontecer na Câmara. Amanhã à tarde nós teremos um evento sobre propriedade intelectual e inovação. Na quinta-feira teremos um evento sobre reforma tributária e relacionado ao assunto da criação da CBS e o impacto ao contribuinte. E na sexta-feira teremos o terceiro módulo do workshop da LGPD, que vamos falar sobre as bases legais para o tratamento de dados. Então, mais informações e inscrições, todos estão disponíveis no site da Câmara, na hkbrasil.com. Agradecer novamente a todos e espero que todos tenham tido um ótimo evento e uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos pela presença.
Obrigada.